Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 14 de agosto de 2025, e nosso devocional diário está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Talvez o capítulo mais lido nas igrejas, afinal, ele é muito utilizado nas ceias, e as ceias são tomadas pelo menos uma vez por mês. Então, se utiliza muito esse texto, e esse texto é sempre lembrado. E é para ser lembrado, porque a ceia ela é deixada como um memorial. Mas antes de chegarmos à questão da ceia, Paulo vai estabelecer alguns princípios interessantes aqui. Olha o que ele diz no versículo número 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Paulo ele está estabelecendo aqui a questão não de uma hierarquia. Afinal de contas, Deus ser cabeça de Cristo não é que ele é maior que ele. Afinal, Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, colocando e pensando dessa maneira contextualmente, vemos também que o homem é a cabeça da mulher, não no sentido aqui de que ele seja maior do que ela, até porque ele diz no versículo 12, porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Até o versículo de número 16, nós vamos ver Paulo estabelecendo aqui alguns detalhes sobre o uso do véu na igreja, algo que na igreja de Corinto era necessário ser estabelecido, mas o princípio principal aqui é esse, sobre a questão de que a mulher, o homem, todos são iguais perante Deus e eles devem cumprir os seus papéis, glorificando e exaltando o nome do Senhor. No final do capítulo, Paulo vai tratar da ceia do Senhor e ele usa aqui um termo interessante falando que nisso, porém, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. A igreja de Corinto tinha muitos problemas e dentre esses problemas estava a questão de quando eles se reuniam para tomar a ceia do Senhor. O que diz o versículo 20? De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Paulo está dizendo que aquelas pessoas elas se reuniam no lugar para comemorar, para estar celebrando a Cristo, se reunindo como igreja para glorificar ao Senhor, e ali eles levavam os seus alimentos. E quando eles levavam ali, eles, ao invés de esperarem uns pelos outros, de todos comerem juntos, quem levava uma coisa comia rapidamente, antecipadamente, como ele vai dizer, e outros ficavam com fome. A ideia desse momento de unidade era todos estarem juntos, levarem ali os seus alimentos e compartilharem entre eles, não para levarem e cada um ficar no seu canto. Se era para todos estarem reunidos e comer separado, não tinha necessidade de estarem reunidos. É o que Paulo vai argumentar no versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Veja que Paulo está ali criticando aqueles irmãos. A ideia da unidade da igreja, desde a igreja primitiva, era que todos tinham tudo em comum. Claro que nós estamos aqui num período posterior à igreja primitiva. A igreja chegou ali à cidade de Corinto, à Grécia, e as pessoas precisam ser tratadas, mas aquela comunhão era para continuar sendo ali estabelecida, sendo usada, sendo vivenciada entre aqueles irmãos. Nisso, Paulo ele vai explicar o que é a ceia do Senhor, dos versículos 23 até o 26. Ele diz que recebe de Deus o que também ensina. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele toma o pão, ele dá graças por aquele pão, parte e ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois também de cear, ele toma o cálice e diz: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Veja que a questão de tomar a ceia é anunciar a morte do Senhor até que ele venha, é anunciar o evangelho, anunciar que Cristo morreu, anunciar que ele se entregou por nós, anunciar o sacrifício de Cristo até que ele venha.
Então, Paulo ele está falando com aqueles irmãos, vocês precisam tomar a ceia sim, mas tem que ser feito com amor, com carinho, vocês precisam discernir o corpo. Por quê? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o que é tomar para a condenação? No último versículo ele diz assim, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ou quando ele estiver com eles. Veja que ele fala que quando se ajunta e não se tem comunhão, não se tem amor, não se tem partilha, não se tem ali a comunhão verdadeira, aquelas pessoas estão ali comendo e bebendo para a sua própria condenação. E o Senhor trata disso. No versículo 30 mostra que Deus ele tem disciplinado aquela igreja, por isso que ele diz que no meio deles há muitos fracos, doentes e muitos que dormiram, ou esses que dormem aqui seria um eufemismo para a questão de morrer realmente. Então nós precisamos entender que Deus é que está tratando de nós, e Paulo nos ensina aqui no versículo 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, que nós possamos nos julgar, que nós possamos discernir o corpo de Cristo, e discernir o corpo de Cristo para não comer condenação, é justamente nós termos esse momento de comunhão abertamente, e lembrarmos uns dos outros, esperarmos uns pelos outros. As nossas ceias hoje, elas são resumidas a nós tomarmos ali alguns poucos ml do suco de uva e um pedacinho de pão, mas ali aqueles irmãos levavam seus alimentos, ali compartilhavam tudo, e em dado momento daquela festa de comunhão, Paulo ali ele parava e chamava os irmãos para lembrarem aquilo que Cristo fez por eles, e eles ali estavam com alegria, vivendo esta comunhão entre eles, que nós possamos reviver isso com alegria, com amor, porque Cristo nos chamou para isso. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.